A Guardiã da Notícia estreia um novo programa dedicado aos cuidados com a vida. O Saúde 360, com a doutora Daniela Marcelino, traz informação segura, prevenção, orientação médica e qualidade de vida em uma abordagem completa e acessível. Todas as sextas-feiras, às 14 horas, nas multiplataformas da Guardiã da Notícia. Olá, nós estamos começando mais um Saúde 360, um programa que leva informações da área da saúde, estética e bem-estar para você. Não esqueçam de assistir a gente nas nossas plataformas www.aguardiandanoticia.com.br e FM 82.3. Hoje o nosso tema é um tema extremamente importante e que está em alta, né? Até onde a performance, a alta performance, a cobrança por resultados no mundo corporativo influencia o bem-estar de todas as pessoas. A gente preparou um VT para vocês entenderem um pouco mais sobre esse assunto. Saúde 360 com doutora Daniela Marcelino. A saúde mental no trabalho nunca esteve tão em pauta e nunca foi tão necessária. De acordo com o Ministério da Saúde, transtornos como ansiedade e depressão estão entre as principais causas de afastamento do trabalho no Brasil. A rotina intensa, a pressão por resultados e a busca constante por alta performance têm impactado diretamente o bem-estar dos profissionais. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil está entre os países com maiores índices de ansiedade no mundo. E no ambiente corporativo, isso se traduz em um fenômeno cada vez mais comum, o esgotamento emocional, o chamado burnout, hoje conhecido como síndrome ocupacional. Afeta milhares de trabalhadores. Os sinais muitas vezes começam de forma silenciosa. Cansaço constante, irritabilidade, queda de produtividade, mas podem evoluir para quadros mais graves, afetando a saúde física, mental e qualidade de vida. Diante desse cenário, cresce a necessidade de um novo olhar. Mais do que resultados, empresas e profissionais precisam encontrar o equilíbrio, porque saúde mental também é produtividade. E para falar conosco sobre esse tema, nós trouxemos um especialista, Dr. André Fusco, que é psicanalista, especialista no mundo corporativo. É isso, doutor? Fale um pouquinho para os nossos telespectadores. Bom, eu sou médico, psicanalista, eu já fui gestor de área de saúde de diversas empresas. Certo. Então, já fui um executivo e estudo uma coisa que é ergonomia mental, que é na verdade, o termo técnico é psicodinâmica do trabalho. Sim. É a psicanálise aplicada ao trabalho. Interessante. E assim, os números são assustadores quando a gente fala de afastamento, de absenteísmo dentro das empresas. Você pode falar um pouco sobre esse assunto, para que, lembrando que o nosso público é leigo, né? Então, para que eles possam entender de forma fácil sobre esse assunto. Eu gosto de dar, para explicar essa questão do grande número de afastamento, do absenteísmo, do burnout, eu gosto de dar um aspecto histórico do que está acontecendo. É a história natural das doenças ocupacionais, mais ou menos. Certo. A gente pode considerar assim. Então, vou contar duas vezes a mesma história. A primeira com as doenças osteomusculares. Então, mudou a forma da gente trabalhar. Então, a gente começou a ter computador, a gente começou a digitar há muito tempo, aí apareceu tendinite, bursite, sim, síndrome do túnel do carpo, epicondilite. O que é isso? Isso é frescura. Aliás, por que mulher adoece mais? Eu sempre digitei e nunca tive isso. Sim. Então, porque mulher tem mais osteoporose, né, do que homem. Não, na verdade, não é uma coisa relacionada ao gênero. Tá. A mulher acaba tendo mais porque, por diversos fatores, mas na verdade não é que ela tem mais, mas ela tem mais facilidade em manifestar. Ela lida melhor, a mulher lida melhor com a própria fragilidade. Entendo. Admite mais a própria fragilidade. Então, normalmente o homem, quando se afasta, ele se afasta mais tarde, então tem um período de desenvolvimento da doença maior, e quando ele se afasta, ele está mais grave e fica afastado mais tempo. Entendi. Mas esse exemplo que eu estou dando é
é de responsabilização da vítima. Certo. Contém ironia. Na verdade, não é malandragem, não é indústria do atestado, não é predisposição das pessoas. É a nova forma que o trabalho foi organizado. Essa responsabilização das vítimas não é uma maldade, não é uma perversidade. Sim. É um processo natural de dificuldade da gente enfrentar um sofrimento novo. Aí vem a comunidade científica, se organiza e inventou LER-DORT. Lesão por esforço repetitivo, doença osteomuscular relacionada ao trabalho. Uhum. Que doença nova é LER-DORT? Não é uma doença nova no ponto de vista fisiopatológico. São as mesmas doenças que já existiam, só que agora se relaciona com o trabalho. É a mesma epicondilite, síndrome do carpo, bursite, lombalgia. E aí as empresas começam a ser responsabilizadas. Aí a culpa é do patrão, que é outra mania que a gente tem, de buscar culpado, né? Se a culpa não é do doente, aí a culpa é do patrão. Alguém tem que estar culpado. Alguém, né? Tem que ter um bode expiatório. E aí, como começou a ter muito processo contra as empresas, veio uma onda de ginástica laboral. Né? Toca a música do passarinho, levanta, dá volta na cadeira, gira o punho, paga aquele mico. Gente, eu já fiz isso nas empresas. Na época que eu trabalhava no corporativo, tinha mesmo. A gente tinha a ginástica laboral. E super bem intencionado. Mas o que está por trás da ginástica laboral? Você hipertrofiar a musculatura para você aguentar a sobrecarga de digitação, a má postura. Então é uma forma de você adaptar as pessoas ao sofrimento, à insalubridade. Isso não para em pé, não vai na causa raiz, né? Aí depois se começou a falar de ergonomia osteomuscular. O que é ergonomia osteomuscular? Quer dizer, se passou de 8.000 toques, tem que ter pausa. A cadeira tem que ser regulável por causa do ângulo do joelho. A altura do monitor determina o ângulo do pescoço, para não dar hérnia de disco, cervicalgia. Precisa ter apoio para o cotovelo, por causa do ombro. A gente não pode mais embarcar uma mala acima de 23 quilos. Por quê? Porque alguém vai te carregar, alguém vai tirar da esteira e pôr no avião. Sim. Então, se começou a ver que existia uma tal de ergonomia osteomuscular que exigia uma adaptação do trabalho. E aí tem uma resistência. Sim. Mas vou ter que trocar a cadeira de todo mundo? Sim. Vou ter que comprar apoio de punho para todo mundo que usa mouse? Isso tem custo, né, para a empresa. Tem custo. Só que, na verdade, tem um ROI, tem um retorno sobre esse investimento, porque o custo do afastamento é muito maior. O custo de turnover, o custo do litígio, então acaba melhorando a produtividade. Mas, enfim, então teve toda essa jornada de responsabilização das vítimas, a comunidade científica se organiza, inventa uma entidade nova, que na verdade não é uma doença nova, é só uma relação da doença com o trabalho. Aí a gente tenta adaptar a pessoa à insalubridade através da ginástica laboral, para depois se falar de ergonomia. Agora eu vou contar a mesma história. As pessoas estão adoecendo mentalmente. Sim. É mimimi da nova geração. Aliás, por que mulher adoece mais? Isso é a indústria do atestado, brasileiro é malandro, e tem até estudos mostrando o quanto desses afastamentos a malandragem explica. Não é nem 0,1%. Realmente as pessoas estão adoecendo mais. Estão adoecendo mais. E existe essa negação do problema, como a gente negou as doenças osteomusculares antes. Aí veio a Organização Mundial da Saúde e falou burnout. Que doença nova é o burnout? Não é uma doença nova. É uma nova nomenclatura. É uma nomenclatura dos transtornos de humor e de ansiedade, que é depressão, ansiedade, estresse pós-traumático, fobias, que genericamente a Organização Mundial da Saúde chamou de um esgotamento das capacidades cognitivas para dar conta do trabalho, etc. e tal. Então, na verdade, são as doenças mentais já existentes, só que agora relacionadas ao trabalho. Provocadas ou agravadas pelo trabalho. Entendo. E aí, de novo, a culpa é do patrão. A culpa é da empresa. Então, a gente precisa responsabilizar alguém. E aí as empresas estão sofrendo muitos processos e a gente está na fase da ginástica laboral mental. Qual que é a ginástica laboral mental? A ginástica laboral mental são as ações de bem-estar. Então é meditação, yoga, mindfulness, treino de resiliência, higiene do sono, reeducação alimentar, que são práticas muito boas, muito interessantes, mas o que elas visam? Agora não é hipertrofiar a musculatura para aguentar a digitação. É aumentar a resistência mental. A resistência mental para você aguentar esse sofrimento no trabalho. Você sabe que eu gosto bastante de dar exemplos e de dar depoimentos aqui. Então eu estava conversando com o doutor antes de entrar e contando para ele que eu passei por um burnout, né? E realmente eu sou empresária, eu sou dona da minha própria clínica há 10 anos. Então, quer dizer, não posso responsabilizar
fechar uma empresa por isso. E, na verdade, o burnout é algo muito importante e que realmente foge do nosso controle, né? Quando eu tive o burnout, eu estava indo, enfim, dar um curso fora do Brasil e eu fui proibida pelo psiquiatra, porque ele disse, olha, eu tinha batido o carro, eu tinha perdido a minha consciência, e ele disse, olha, no voo você pode se perder, quer dizer, você pode ter esse apagão, porque eu tive um apagão, entende? O meu cérebro desligou, e ele disse, isso pode acontecer novamente, né? Então, assim, eu quero dizer para vocês que não, como depoimento, que eu não estou aqui responsabilizando uma empresa, a empresa é minha, né? E por que isso acontece, doutor? Eu queria falar um pouquinho sobre o burnout do ponto de vista da competição e do ponto de vista da competição com você mesma, né? Porque da cobrança interna, né? De acúmulo de funções. Eu sou extremamente centralizadora, então desse acúmulo de função e dessa própria cobrança interna. Queria colocar isso para os telespectadores. O burnout é a doença do aplicado, do disciplinado, do engajado, do envolvido no que faz, que é tão disciplinado que ultrapassa até os próprios limites, né? Entendo. E isso agora mesmo você disse, eu sou uma pessoa centralizadora. Eu acho que tem quase que uma autopunição nisso que você está falando. Não é que você é centralizadora, controladora. Você teve que desenvolver isso. Exato. Para dar conta de fazer tudo que você quer fazer. Uhum. Se o objeto da ergonomia osteomuscular é a biomecânica, é o movimento do homem, é a cadeira, é a carga, é a postura. Qual que é o objeto da ergonomia mental? Que é a psicodinâmica do trabalho, que é o que a gente precisa mexer no trabalho para a gente não ter burnout e não adoecer. Ok. São as regras do trabalho. Sim. É a forma que o trabalho é organizado. Porque do jeito que o trabalho é organizado hoje, ele é um indutor de adoecimento. E isso não é porque o patrão quer, porque a empresa quer, porque não existe essa mente psicopática por trás do burnout. Que eu vou fazer alguém adoecer, eu vou extrair muito resultado espremendo e adoecendo as pessoas. Só que existem práticas hoje que a gente foi construindo historicamente, e eu posso dar uma pincelada nessa história para ficar mais claro, que fazem a gente adoecer. Que para a gente se adaptar ao trabalho a gente precisa adoecer. Você citou a questão da competição. A questão da competição não é o único problema, mas é um problema bem central. Com a Revolução Industrial, a gente deixou de fazer coisas. Certo. Eu não faço mais um sapato, eu não faço um telhado de uma casa, uma rua, um atendimento. Eu não sou dono do produto final. Eu trabalho numa linha de montagem, onde o processo é todo fragmentado, e no final lá sai um eletrodoméstico, um automóvel que não é meu. Sim. Às vezes eu nem sei direito o que sai lá. Não sou eu que vou vender, e quando vender o dinheiro não vem para mim. Eu ganho um salário. Então por que eu trabalho? Eu não trabalho porque eu acredito, porque eu me envolvo no que eu faço. Eu trabalho por um salário. Certo. Então, o trabalho é uma coisa a ser suportada. É uma coisa muito sem sentido. Uhum. Então, por isso que é tripalium, trabalho, e não serviço, que é servir. Então, eu parei de servir e comecei a trabalhar por produção, unicamente. Então, aí se perdeu o propósito do trabalho. Não esse propósito que foi usado erroneamente durante muito tempo, de qual é o seu propósito? É ter uma casa? É subir na vida? Isso é ambição, não é propósito. O propósito é um valor que você gera para o outro, para a sociedade, para outra pessoa. Perfeito. Isso se perdeu. Então, isso tirou muito do sentido do trabalho. Então, trabalhar era um estorvo. E aí, Taylor, depois, no Taylorismo, depois do Fordismo veio o Taylorismo, falou, como é que a gente organiza essas pessoas? As pessoas estão infelizes, estão adoecendo, não está funcionando. Quem controla direito as pessoas? O exército. Então vamos importar do exército o modelo de gestão. Vamos fazer uma hierarquia, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso é uma frase militar. É isso. E então a gente importou do exército essa coisa da hierarquia, do controle. Então a gente tirou o propósito. E aí o que a gente pôs para tentar arrumar isso aí? O controle. Não parou em pé. Porque aí as pessoas têm medo, elas obedecem, mas aí começou o movimento sindical. As pessoas estão brigando, o que a gente faz? Aí na década de 50, não por maldade, mas por experimentação, por acerto e erro. Olha, quando a gente injeta competição, o pessoal trabalha mais. Então vamos fazer um ranking
Do melhor pro pior. Do melhor pro pior. Não pode ter empate, senão não funciona. Então essa curva forçada. O pior, a gente manda embora ou penaliza de alguma forma no salário, na carreira. E o melhor, a gente dá mais dinheiro, promove e chama de ideal. Então e chama de meritocracia também, para ficar bonito, né? Meritocracia. Sim. A meritocracia é justa, né? Na forma que é hoje, ela não é justa. Eu provo por A mais B, só que a gente precisa acreditar que é justo. Porque a gente está submetido a ela. E a gente se submeter a uma injustiça é muito difícil. Então a tendência, por isso que a gente responsabiliza as vítimas no começo. Porque eu não quero adoecer ninguém e não quero achar que eu estou adoecendo. Então quando alguém adoece, a culpa é de quem adoeceu. A pessoa não se cuida, a pessoa não tem equilíbrio. E os problemas pessoais? A gente sempre tende para ir para os problemas pessoais. Sim. Por isso que essas ginásticas laborais mentais, né, o treino de resiliência, a meditação, o yoga, falam da vida pessoal, não falam do trabalho. Como se o trabalho não pudesse ter problema. Por quê? Porque a gente não quer admitir o problema. Mas o trabalho é o pilar, né? Quando a gente fala sobre vida adulta, o trabalho é o pilar. O trabalho é extremamente importante, é estrutural, né? Assim, se você não está bem no trabalho, isso vai impactar dentro da sua vida, vai impactar sua casa e vai impactar a sua vida pessoal. Totalmente. Eu costumo dizer que o trabalho é para adulto, que a família é para criança, né? O trabalho define muito de quem você é, do adulto que você é. Não é tudo, mas é uma porção estruturante. Fundamental, né? Fundamental. Por isso que a gente fala, filho, o que você vai ser quando você crescer? O trabalho define muito de quem a gente é. Mas seguindo com a ideia da competição, quando eu injeto competição, eu degrado as relações, né? Competição é, na verdade, um instinto infantil nosso muito predatório, né? Os gregos já sabiam que competição não era legal, por isso inventaram a Olimpíada como uma mensagem de paz. Vamos competir num ginásio para gastar a competição, ao invés de competir numa trincheira. Saiu do ginásio, Entendi. A gente não compete, a gente é civilizado, a gente constrói junto, a gente colabora. O que é um estádio de futebol? São 11 marmanjos querendo acertar a bola na rede do... Para que serve? Para nada, é para competir, é para gastar, é catártico. Você libera, aí você xinga, você quer matar. Aliás, precisa pôr um juiz ali, senão eles... Realmente se matam, né? Porque é selvagem, porque é estúpido. Quando a gente nasce... Porque para existir um campeão tem que ter alguém perdendo. Tem que ter um perdedor. Tem que ter um perdedor. Só que é um espetáculo. E o espetáculo, ele é produzido por quem ganhou e por quem perdeu. Então, na verdade, é um espetáculo onde tem dois atores, um perde e outro ganha. Mas o objetivo ali é o espetáculo da competição. E a gente se envolve, a gente xinga. E tá tudo bem, tá no estádio, é uma grande brincadeira, de mentirinha, não é vida real. Sim. Você saiu do estádio, você tá na rua. Sim. Você briga, você xinga, você chama a polícia. Então, a competição, ela serve como um alívio desse nosso instinto selvagem infantil. Chega pra uma criança e fala, o último que chegar no carro, ela nem ouve o resto, né? Ela já sai correndo. Disparou, porque é muito divertido, é infantil. Sim. Só que, quando você instila a competição na vida real, as consequências são reais. Não é perder uma partida de futebol, é perder remuneração, é perder carreira, é perder emprego. Então, tem o resultado da gente usar a competição como um estímulo para a performance, serviu para... Bom, agora eu não brigo mais com a empresa, com o patrão, com a indústria. Eu brigo com o meu colega, porque eu tenho que ser melhor do que ele. Sim. Então, além de eu desviar o foco, eu degrado as relações. Eu deixo de aprofundar relações e fazer amizades e construir vínculos no trabalho para se destacar, vencer, ser o melhor, né? Saber prosperar, se bastar, fazer por si mesmo. Sim. Quer dizer, a gente vai criando uma sociedade competitiva o tempo todo, né? Competitiva, egoísta, solitária, infeliz. Porque se tem uma condição necessária para a saúde mental, não só no trabalho, como em qualquer situação, e o trabalho é muito importante nesse aspecto, é você ter boas relações. O que protege a sua saúde mental, o que faz você viver mais e ter mais saúde, é você ter boas relações. A partir do momento que você instila a competição, que você coloca uma lógica competitiva, salve-se quem puder. Porque ajudar, colaborar com o outro, ter um bom relacionamento com o outro, é um risco para mim. Porque aí o cara pode ir melhor do que eu, e aí eu vou perder minha remuneração, vou perder a minha promoção, eu vou perder a minha renda variável, ou eu posso ser mandado embora se isso for sustentado no tempo. Então, por questões históricas, a gente foi se distanciando do propósito, e a gente pôs controle e depois competição. Então, não adianta eu, numa empresa, numa palestra,
fala da importância da colaboração e dos bons relacionamentos na empresa. Ok, volta para o trabalho, a meta é individual, tem um ranking, curva forçada. Aí é salve-se quem puder. Por isso que o objeto da ergonomia mental são as regras do trabalho. Para dar um exemplo de uma solução ergonômica bem bacana e que eu já aplico nas empresas e é, ironicamente, altíssima performance. Sim. Muito mais performance do que o modelo competitivo. Muito mais interessante você ser comparado com o seu passado para você perceber a sua evolução no tempo e se empolgar com isso, do que você ser comparado com o seu colega para não ser pior do que ele e não ser mandado embora. Eu posso de novo aqui fazer uma alusão assim do que você está falando sobre propósito, né? Do que é o trabalho, o que é o propósito. Eu sou enfermeira esteta e eu tenho um propósito. O meu propósito é entregar para o meu paciente saúde e bem-estar, né? E a gente trabalha, por exemplo, na clínica em equipe, não em competição. Então, quando a gente está fazendo uma cirurgia, cada um tem o seu papel fundamental dentro de uma sala cirúrgica. Nada pode dar errado. Por quê? Porque é a saúde do paciente que está em primeiro lugar. Se a gente perde um paciente, perde todos. Não existe um vencedor dentro de uma sala cirúrgica onde você tem 2 cirurgiões, 3 enfermeiras, todo mundo trabalhando para que aquilo saia perfeito. Não existe competição, existe propósito. Propósito e colaboração. Exato, então cada um sabe a sua função. E isso reverbera na sociedade, né? Como a lógica competitiva do mundo do trabalho, né? O Christophe Dejour, que é o pai da psicodinâmica do trabalho, que é um psicanalista francês, ele tem uma frase que eu acho que define muito isso. Quer dizer, o que adoece não é a pressão, porque você performar uma cirurgia é uma pressão, nada pode ser falado. Exato, nada pode dar errado. É a vida do paciente. O dar errado, você perde o paciente. Toda meta não batida, todo objetivo não cumprido é uma pressão. Sim. O que adoece não é a pressão. O que adoece é a pressão sem sentido. É o sofrimento sem sentido. E o que dá sentido para um sofrimento? São 3 aspectos fundamentais. Certo. Que nesse exemplo que você deu tem. Primeiro, eu preciso ser útil. É o propósito. Eu preciso gerar valor para alguém. Valor não é valor financeiro. A remuneração, o lucro da empresa é uma consequência do valor que eu gero. Exato. Então, se eu ganho um lucro ou um dinheiro sem gerar valor, quem sou eu no mundo? Eu sou inútil, né? Por isso que uma meta de venda de um produto que o cliente não precisa, quando eu bato a meta e eu fico feliz porque eu vou ganhar minha remuneração, não vou ser mandado embora. Mas quem sou eu no mundo? Eu tive que falar para Você teve que mentir muitas vezes, né? Porque aquilo não serve para nada. Tive que falar para um velhinho que o título de capitalização era um bom investimento, porque se eu não batesse a meta de venda de título de capitalização, eu não ganhava minha remuneração variável. Exatamente. Isso adoece. Então, quando você tem um propósito, um valor a ser gerado, e no seu caso é saúde, é bem-estar, às vezes é uma questão estética importante. Estética importante. Então, esse é um aspecto fundamental, o valor. O segundo aspecto é o desenvolvimento pessoal. É a sua unicidade, é um senso estético do trabalho. Se você faz bem feito, se você faz cada vez melhor, então você vai descobrindo o seu desenvolvimento, isso é muito satisfatório. Então eu gero valor e me desenvolvo como pessoa, me desenvolvo tecnicamente, me desenvolvo na relação com as pessoas da minha equipe. Eu vou aprendendo a ser um profissional melhor. Então eu tenho propósito e eu sou um belo profissional. E o terceiro aspecto é, eu sou reconhecido por isso. Quer dizer, contam para mim que eu sou útil e que eu sou único. Porque se não contam para mim, para nós seres humanos, seres sociais, a gente não vai ter como saber que a gente gerou valor para alguém e que a gente se desenvolveu se não contarem isso pra gente. A gente sabe quem a gente é através da reação que os outros têm diante do que a gente faz. Exato. Eu vou dizer que feedback para mim de paciente é extremamente importante. Doutor, eu quero deixar aqui... Fundamental para a sua saúde mental. Para mim, a saúde mental. Perfeito. Eu vou deixar aqui uma pergunta, porque a gente vai chamar aqui o nosso parceiro, mas eu vou deixar uma pergunta... Anteontem, né? A gente está se falando muito sobre misoginia, sobre essa nova lei que vai ser votada pelo Senado. Eu quero deixar aqui um gancho, porque quero entrar neste mérito e quero saber sua opinião e aquilo, não só sua opinião, mas aquilo que você vê todos os dias, já que você é um consultor de grandes empresas.
tá? Então vamos deixar aqui e a gente já volta. Olha, agora eu quero conversar com você, né, que tem o sonho de estudar. Nós temos o parceiro, a Universidade Anhanguera, Polo Lapa, Morumbi e Osasco. São mais de 300 cursos que você que está nos assistindo pode ter até 50% de bolsa para utilizar. Gente, olha só, o que tem a ver com saúde? Tudo. A gente está hoje falando de saúde mental. Uma população, gente, que tem educação é uma população que ninguém para. A educação é a vacina mais poderosa para uma população, tá? Isso também é saúde mental. Agora, doutor, eu quero saber sua opinião sobre essa nova lei de misoginia e realmente impacta muito dentro das empresas. Eu vou dizer que eu me manifestei na minha rede social sobre esse assunto e aí tinha lá mais de 300 comentários, né? E praticamente 50% deles eram: você não sabe o que você está dizendo, porque agora preparem-se para o desemprego feminino. Né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a misoginia dentro das empresas. Tá, esse é um tema muito profundo e bastante complexo. Vou tentar condensar ele um pouco aqui. Certo. Ser mulher no mundo do trabalho é uma grande desvantagem, né? Quando uma mulher fala alto, ela é uma histérica, uma louca. Quando um homem fala alto, ele tem punch. Autoridade, né? Sabe se impor. O homem não escolhe entre carreira e ter filho. A mulher escolhe se ela quer ter carreira ou quer ter filho. A licença paternidade, ela tem uma aderência menor do que 5%, porque vai sair o projeto, vai sair a promoção, vai sair o chefe chamou, amor, você já está aí? O homem volta. A mulher não tem essa opção. E eu sempre brinco, né? Voltar de férias é um tapa na cara. Nossa, como é que tá? Quando não te parou, reestruturou, não sabia? Qual que era a minha senha mesmo? Sim. Imagina 6 meses cuidando de uma criança. E como é que a gente trata o retorno da licença maternidade? Bom, tava só cuidando do filho, né? Então agora tem que entregar. Então são várias coisas que fazem com que o feminino seja pejorativo, seja menos valorizado. Além disso, ambientes de sofrimento tendem a se virilizar, a se masculinizar. Por quê? A forma da gente lidar com o sofrimento, muitas vezes, é negando ele. Eu não posso pensar que eu vou ser assaltado toda vez que eu andar na rua. Eu não posso pensar que eu vou cair da altura toda vez que eu for trabalhar numa obra a centenas de metros de altura. Eu não posso... Por que o médico fala: nossa, eu dei um plantão de 12, vou emendar no de 24, vou ficar 36 horas sem dormir? Olha que grande médico, né? Por que se privar do sono faz dele um grande médico? Porque antigamente, para ser médico, era necessária a privação do sono, né? A carreira começava assim. Hoje em dia, a maior parte das especialidades médicas não dá plantão. Mas até hoje, nas faculdades de medicina, você passa por estágios de privação do sono, porque se você quer ser médico, você precisa saber trabalhar sem dormir. Quer dizer, para eu me adaptar ao sofrimento, eu não posso chamar ele de sofrimento. E eu crio uma crença, um valor completamente deturpado. O bom médico é o que não dorme. E aí dá-lhe Vivance, né? Para os médicos ficarem... Vem antidepressivo, sibutramina, anfetaminas em geral. Várias coisas que você faz. Por quê? Porque eu sou médico. Então, eu nego a minha fragilidade. Eu nego o meu medo de queda. Eu nego o medo de assalto. Eu suporto a privação do sono. Negar a fragilidade é um outro nome de virilidade. Virilidade nada mais é do que negar fragilidade. E mulher lida muito. Mulher tem um processo de amadurecimento muito maior do que o homem nas questões da emoção. A mulher é permitida a emoção, reconhecer os sofrimentos, e o que é uma grande vantagem, na verdade, e que seria muito benéfico para o mundo do trabalho. Mas como hoje existe um mundo de muito sofrimento, de muita competição, Sim. de muita perda de propósito, de muita solidão, a Sim. tendência é a masculinização do ambiente. E para a mulher, que já é ser uma desvantagem, quer dizer, você pega comitê executivo de empresa, não tem mulher. Quando tem... Ela é masculina. Ela é masculina, ela chega batendo pau na mesa, porque senão ela não é respeitada. Ela não é respeitada, exatamente. Aliás, por ser mulher, ela tende a ganhar 20% do salário que os homens ganham fazendo a mesma coisa que ela. O que é um absurdo. É um absurdo. Então, várias coisas fazem ser mulher ser uma desvantagem
E ao mesmo tempo exigem uma masculinização. Só que, aí agora eu vou longe, eu vou ser bem psicanalítico. Essa lógica competitiva, solitária do trabalho, Sim. ela reverbera na sociedade. Né? A minha mãe falava pra mim, filho, não importa o que você faça, seja o melhor. Por que minha mãe estava me transformando num cara ambicioso, individualista, competitivo? Porque ela estava me preparando para a vida, para o mercado de trabalho. Exatamente. Né? Então, as famílias vão moldando as pessoas para competirem, para serem individualistas. Na escola tem nota, melhor aluno, pior aluno. Depois tem vestibular. E aí você tem que se destacar na faculdade. Então a gente vai sendo permissivo, né? Pegando o exemplo da competição, a gente vai sendo permissivo com a competição. A gente não é permissivo com o estupro, com o assalto, verdade, né? Com o roubo, com o feminicídio que está tão em alta. O primeiro animal que a gente domestica é a gente mesmo, né? Você dá uma arma numa mão de uma criança, ela mata o amiguinho. A culpa não é da criança. A criança é impulsiva, a criança é competitiva, é incestuosa, ladra, não quer devolver a borrachinha, só devolve, é dela. Não, mas eu gostei, não, mas é dela a borracha, devolve. A criança rouba. Por quê? Porque não se civilizou. Ainda é um infantil selvagem. E nesse processo da gente falar isso não pode, isso pode, isso não pode, a gente vai inibindo o incesto, a gente nem lembra que a gente era incestuoso. A gente vai inibindo o roubo, o homicídio. Aliás, a minha vontade de matar, se não for inibida, vai me transformar no assassino. Se for inibida, pode me transformar no cirurgião. Os dois cortam carne. Só que um é civilizado, um é para curar, um é para saúde. O outro é puro impulso. Então, a nossa sociedade tem sido muito permissiva com a competição, né? A gente estimula isso nas crianças. Já falei, mãe, mudou, tá? Não importa o que eu faça, eu tenho que fazer uma coisa que eu acredito, certo? Né? Com propósito, com gerar valor para alguém, quero ser útil pro mundo, com as pessoas que acreditam na mesma coisa que eu. Eu não preciso vencer ninguém, eu preciso me unir, eu preciso colaborar. Enfim, o processo de educação nos primeiros 3 anos de idade, alguns dizem 5, alguns dizem que esse processo acaba aos 8 anos de idade, de formação da personalidade. É muito importante a criança, tanto o menino quanto a menina, independente do gênero e das diversas variantes da fluidez de gênero, a gente precisa ser muito amado. Sim. A gente precisa ser amado porque, como eu descubro o mundo através do cuidador, quer dizer, por exemplo, como eu descubro o mundo através da minha mãe, o olhar da minha mãe, a forma que a minha mãe sente o mundo, eu aprendo a sentir. Então, se a minha mãe tem medo de uma coisa, eu acho aquilo assustador. Se a minha mãe acha aquilo engraçado, isso aí que é engraçado. Se minha mãe me ama, eu me amo. Quer dizer, eu sou digno de amor. Se eu me amo, se eu desenvolvo meu amor próprio, eu tenho uma base, uma segurança para construir uma personalidade e aprendo a amar o próximo. Aprendo a ter compaixão. Que alguns falam empatia. Eu não gosto muito do termo empatia, porque empatia você é cognitiva, é você entender o que o outro sente. Certo. Compaixão é se afetar pelo que o outro sente, é sentir junto, né? Então, é fundamental nos primeiros anos de vida que a criança seja amada, porque se ela não tiver esse amor próprio, ela não vai saber amar. Se ela não sabe amar, ela não constrói uma personalidade, ela é muito insegura por dentro e ela depende muito do reforço dos outros para saber quem é. Então, vão criando pessoas, que está na moda se falar agora do transtorno narcisista, o narcisismo. Sim. São pessoas que dependem do alimento narcísico do outro, depende do elogio, da preocupação, do cuidado. Eu preciso ser o centro da sua atenção, senão eu não sinto que eu existo. E ao mesmo tempo, então a relação não é de afeto, é de utilidade. E ao mesmo tempo, além de eu precisar de você para alimentar o meu narcisismo, certo, eu não tenho compaixão por você. Porque eu não tenho compaixão nem por mim. Sim. Então a gente está criando um exército de narcisistas. Por quê? Porque a gente está treinando nossas crianças a aguentarem, a se defenderem, a competirem. Eu, depois de 3 meses, voltei de licença maternidade, porque para mim, carreira em primeiro lugar. A gente está terceirizando o cuidado. A gente está aí. Por que a mulher faz isso? Não porque ela é má, porque ela quer abandonar o filho. Porque porque é necessidade, é isso, é necessidade, né? Mais um exemplo né? Agora, este narcisismo,
Tem alguns estudos que mostram que são 6% das pessoas. Sim. Esse narcisismo no homem, a mulher passa a ser um objeto. Um objeto que serve... Por que eu tô com uma mulher bonita? Porque, olha, pega bem pra mim ter uma mulher bonita do meu lado. Não porque eu tenho uma relação de afeto, um vínculo, porque eu me importo. Né? Aliás, quando eu tenho um filho, porque olha só, eu sou um pai, então é importante eu ser pai. E tantos não são. E tantos não são. É muito complexo, né? Assim, é um assunto muito complexo, muito profundo. Doutor, eu vou chamar um giro para a gente saber o que o mundo pensa a respeito desse assunto. E logo que eu voltar, a gente tem aqui uma pergunta da rua, né? Bem complexa também. Então, vamos girar? Saúde 360 com doutora Daniela Marcelino. A saúde mental no trabalho entrou de vez na agenda global. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 12 bilhões de dias de trabalho são perdidos todos os anos no mundo devido à depressão e ansiedade. O impacto econômico é direto. Trilhões de dólares deixam de ser gerados por conta desses transtornos. No Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde, os afastamentos por questões relacionadas à saúde mental têm crescido nos últimos anos. Diante desse cenário, empresas e governos começam a reagir. Em vários países, políticas corporativas voltadas ao bem-estar emocional ganham espaço, com programas de apoio psicológico, jornadas mais flexíveis e incentivo ao equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Especialistas também destacam o papel das lideranças na construção de ambientes mais saudáveis. Outra tendência global é tratar a saúde mental como parte estratégica do negócio e não apenas como benefício. O desafio agora é cultural. Reduzir o estigma, ampliar o acesso ao cuidado e transformar o ambiente de trabalho em um espaço mais humano. Porque no mundo todo já existe um consenso. Não há alta performance sem saúde mental. Saúde 360 com doutora Daniela Marcelino. Doutor, vamos voltar aqui, olha, tem uma pergunta, tem muitas perguntas, mas como é um assunto bem complexo, escolhi uma aqui, ó. Como eu sei o que eu estou sentindo? Se é só estresse do trabalho ou se já é algo sério? Vale a pena falar sobre saúde mental com o meu chefe ou isso ainda pode me prejudicar? Porque né? O que fazer quando o ambiente de trabalho é muito tóxico e começa a afetar a minha saúde mental? Emocional, aliás, desculpa. É uma pergunta até complexa. São três perguntas numa só. Então vamos lá, me ajuda a lembrar das três. A primeira como eu sei se eu estou doente. Eu vou aqui. Como eu sei se eu estou doente. Exatamente. Eu costumo dizer que a doença mental, ela é essas que se manifestam em quem trabalha, não as psicóticas, né? A esquizofrenia, mas os transtornos de humor e de ansiedade, eles são exacerbações de coisas normais. O que eu quero dizer com isso? É normal você, à véspera do vestibular, ter insônia. É normal você indo para uma entrevista de emprego importante, no ônibus, você ficar ansioso, dá até uma falta de ar, você descer do ônibus, se recuperar, aí você pega o ônibus seguinte e vai. Sim. Não é normal você estar com insônia há 6 meses e você nem sabe por quê. Não é normal falar, não, ônibus no metrô eu não pego, porque sempre que eu entro eu tenho falta de ar. Qual que é a diferença? No normal você tem um porquê, tem uma causa mais próxima do evento que está acontecendo e não torna você uma pessoa disfuncional, não limita tanto a sua vida. Certo. Na doença, você às vezes já não sabe mais a causa e limita muito a sua vida. Você já nem consegue mais entender onde tem o start. Exatamente. Né? Só que do normal para a doença é um processo insidioso, paulatino, né? Ele vai se instalando. E a gente vai negando, né? A gente vai negando e a gente vai, o sono a gente toma um cafezinho, depois toma uma anfetamina, a gente faz mais atividade física para desestressar, a gente vai se adaptando. Então, essa fronteira entre o normal e a doença, às vezes é muito difícil saber mesmo. Às vezes, para um profissional de saúde é difícil saber. Sim. Às vezes é numa terceira consulta que você tem uma hipótese mais plausível, clara, né? E às vezes você faz um teste terapêutico para ver como é que é. Então, é complicado saber se você está doente mesmo. Minha sugestão é, na dúvida, vá procurar um profissional de saúde. Né? Vá falar com um terapeuta, com um psiquiatra, com um psicólogo, com um psicanalista, para tentar se entender, ver o que está sentindo, se tem porquê, se está limitando sua vida, se dá para você readministrar isso. Mas para isso você precisa
vencer esse tabu, aceitar, esse preconceito. Né? Primeiro aceitar que você precisa de tratamento. Ainda ela pergunta aqui, na verdade para mim são 3 perguntas, né? Numa só. Se vale a pena quando a pessoa detecta isso, falar conversar com o chefe ou se isso pode prejudicar, porque isso realmente é um medo, né? É uma condição, é imediato, assim, uma pessoa que tem uma doença mental, ela tem medo de ser mandada embora. Então, é muito comum, assim, a última pessoa que você quer que saiba que você está doente é o seu chefe. Sim. Porque se você tem medo de ser mandado embora, você tem medo de quem? De quem te manda embora. Exatamente. Que é o chefe. Então, tem um trabalho que eu fiz com uma amostra de 90 mil pessoas em 2016, 2017, se eu não me engano, onde a gente comparou a utilização do plano de saúde com a entrega de atestados nas empresas. 90% das pessoas que já estão em tratamento psiquiátrico, quer dizer, que já admitiram para si, que já foram buscar, já estão tratando e estavam fazendo terapia e tomando remédio tarja preta e frequentando psiquiatra. 90% dessas pessoas não entregavam nenhum atestado. Ou seja, elas não se afastavam porque elas estavam tratadas. Ou seja, se a empresa acha que o absenteísmo é grande, saiba que para cada atestado, claro que isso varia de setor para setor, de empresa para empresa, Sim. mas é em torno de, para cada atestado, tem outras 9 pessoas doentes omitindo a doença. E, como existe esse processo de negação e de responsabilização da vítima nos primeiros momentos, Sim. Você revelar o seu adoecimento pode ser interpretado como uma pessoa que não dá conta, como uma pessoa que é malandra, será que está doente mesmo? Você pode ser punido, né? Você pode ser punido por isso. Então, a resposta é, conta ou não para o meu chefe? Depende do grau de maturidade da empresa. Idealmente, sim, o chefe tem que saber, e se for necessário um afastamento, se afaste. Quanto mais cedo você se afastar, mais cedo você se cuidar, melhor o prognóstico, mais rápido você vai sarar e vai ser melhor para a empresa e para você. Só que, se você tem uma empresa com altos índices de adoecimento e com muita resistência ao problema, né? Por exemplo, vamos fazer homologação de atestado para ver quem está doente mesmo, muitas ações de bem-estar e nenhuma falando do trabalho. Então tem sala de descompressão sem falar do que está comprimindo. Tem mesa de ping-pong, tem PlayStation, Sim. tem monge meditando, tem... Existem muitas empresas hoje que têm atividade física, Exato. que são compensatórias. São práticas boas, mas são benefícios. Eu já vi empresa que tem até cerveja para tomar nas sextas-feiras. Álcool é um ansiolítico, né? Álcool Então, aliás, assim, sextou. Então, é isso que eu tô falando, é pão e circo. Exatamente. É o pão e circo, onde você, olha, aqui eu tenho, eu posso parar, vir aqui tomar uma cerveja de sexta-feira. E se você fica doente, a culpa é sua. Tem até cerveja aqui, como é que você fica doente? Não é? Né? Então, tudo isso é uma dificuldade da gente enfrentar o problema como ele é. Como a gente fez com o Lerdort, como estamos fazendo com o burnout agora. Sim. Então, conta ou não para o chefe? Idealmente sim, mas veja o grau de maturidade da empresa, né? E aqui, ainda a última, falando então sobre quando o ambiente é muito tóxico e começa... O que fazer quando você está num ambiente tóxico de trabalho? Nossa, essa pergunta, esse é o meu trabalho. Que bom! Então, para finalizar, doutor, vamos responder essa pergunta. É preciso fazer... Aliás, tem uma lei para ser... Né, que foi a atualização da NR1, que obriga as empresas a medirem os riscos psicossociais e endereçarem os riscos psicossociais. E está tendo muita confusão. Todo mundo está achando que aplicar questionário, ver quem está doente, mas não é sobre o doente. Não é sobre aplicar e quantificar nada, é uma questão mais subjetiva, qualitativa. É preciso fazer uma análise ergonômica mental. É preciso entender como é que as regras do trabalho estão interferindo na saúde mental das pessoas. E isso é o modelo de avaliação, remuneração, distribuição de tarefas, carga horária, headcount, quantas pessoas tem, se tem sobrecarga ou não tem, quais são as causas de sobrecarga. Por exemplo, metas individuais com muita competição, com curva forçada, vai ter sobrecarga. Por quê? Porque quem não se sobrecarregar fica para trás. Então não é sobre treinar pessoas, treinar liderança, ou o que as pessoas estão fazendo deixar de fazer. É sobre a influência do trabalho nas pessoas. Então, quando na pergunta ela fala do ambiente tóxico, precisa ver o que é esse tóxico. Porque para cada um isso é individual, né? O que é tóxico para mim, às vezes não é o mesmo para você. E às vezes numa mesma empresa, você pega áreas diferentes, os problemas são completamente diferentes. Para dar um exemplo bem prático, uma área de 600 atendentes de uma empresa,
turnover alto, as pessoas adoecendo muito, litígio, muita briga com a gestão, comitê de ética, ombudsman. E aí, André, mimimi dos atendentes ou é perversidade da gestão? Para resumir, fiz uma análise. Como é que se faz a análise? Você faz grupo focal, o RH fala quais são os produtos de RH, como é que as coisas funcionam. Você entrevista a liderança, você faz uma análise ergonômica do contexto. Eram 7 problemas, vou falar 2 que tinham. Um era a produtividade. Cada um tinha que fazer, dependendo do assunto que ele tratava, tinha que atender 40 pessoas por dia, digamos. Sim. E aí eu fiz uma lista de não cumprimento de produtividade. Era o que determinava, inclusive, o pagamento de remuneração variável ou não. Desabamento, alagamento, assalto, sem dinheiro para internet, avô com demência, tinha que trocar a fralda do avô. Como era um trabalho remoto e era um primeiro emprego de atendente, aquela pessoa que ainda está cursando a faculdade, não tem um ensino superior completo, são pessoas que costumam morar na periferia. Então a realidade da periferia entrou. Então, o que o supervisor falava? Não, vai trocar a fralda do seu avô. Não, vamos chamar a defesa civil, depois você vê isso aí. Só que chegava no final do mês, Sim. não ganhava remuneração variável. E o que a pessoa falava? Meu supervisor é 2 caras. Ele falou para eu cuidar do meu avô, agora não tem dinheiro para comprar fralda pro meu avô. Olha só como o supervisor é mau. E o supervisor, coitado, não tinha alçada para interferir naquilo. Uhum. Então, o que eu fiz? O que a ergonomia mental preconiza? Ao invés da gente fazer um controle de produtividade individual, olha que interessante. Vamos fazer um controle de produtividade coletivo. Nós somos 10 tratando desse assunto. Não tem cada um fazer 40. Nós temos que atender 400. Tá desabando a casa dele. Gente, cada um faz 44. Aí ele volta depois, cheio de gratidão, querendo produzir muito mais, sem perder a remuneração variável. E olha que interessante. Eles começaram a aproveitar a diversidade de olhares e habilidades que eles tinham entre eles. Então, como eu estou aqui há mais tempo e já trabalhei naquele outro assunto, quando tiver um problema que envolve os 2 assuntos, manda para mim. E os casos mais simples, o Rafinha aí que acabou de entrar, Rafinha, vai atendendo e vai deixando a fila, vai zerando a fila. Apareceu um caso mais difícil, ele me chama. Se for um difícil, ele chama aquele outro. Então eles foram criando níveis e separando por assunto. Sim. O cara antigo, que passou em vários lugares, ele atendia 8, 10 por dia. O Rafinha atendia 400 por dia. Mas juntos eles atendiam 408 e não 80. Sim. Então deu um salto na produtividade. Esse é um exemplo bem concreto de ergonomia mental. É de mudar muito o mindset, assim, dentro. É de mudar as regras do trabalho. Entendi. Porque as pessoas seguem as regras. Se você fala, é competição, sabe quem puder. Você fala, cada um faz o seu, cada um vai fazer o seu, eu faço os meus atendimentos, você faz o seu. Então quando você... E a grande ironia é que a gente tem essas regras hoje por questões históricas, que a gente foi... A doença mental, ela está vindo aí para a gente fazer essa reavaliação da forma que a gente organiza o trabalho. Então, a toxicidade do ambiente, primeira coisa, respondendo a moça, precisamos aprofundar, precisamos descobrir qual é a causa e agir na causa raiz. Senão a gente vai fazer sala de descompressão, botar PlayStation, mas não vai discutir o trabalho. Gente, eu adorei essa conversa. Realmente, doutor, tem que fazer uma anamnese, é isso aí, né? Comparando, é uma anamnese aí, porque é muito complexo para que a gente realmente possa ter um bom diagnóstico daquilo que está adoecendo as pessoas dentro do mundo corporativo, para que a gente tenha aí melhores resultados, melhores pessoas, mais qualidade de vida, que é isso que a gente quer. Eu vou falar para você se despedir deixando sua rede social, como o nosso telespectador pode te achar. Bom, tem o meu site, que é www.andrefusco.com.br. Tem meu Instagram, meu LinkedIn, que é Dr. André Fusco, né? Doutor André Fusco. No LinkedIn, se você colocar André Fusco, então, se procurar André Fusco, você vai me achar. Vai achar, de alguma forma você vai achar. Instagram, LinkedIn, tem o meu site. Se o assunto for saúde mental e trabalho, tô dentro. E se você que está me assistindo quer falar comigo, meu Instagram, @doutora Daniela Marcelino. Eu atendo aqui em São Paulo e atendo em São José dos Campos, né? Então, vou conversar com você pessoalmente, tá? Não é minha secretária, não, sou eu que converso com você. Agora, nós temos um encontro quinzenal, mas você pode assistir nossos programas ao vivo ou gravado nas nossas redes, nas nossas plataformas, www.aguardiandanoticia.com.br e na FM 82.3, tá? Gente, um beijo e daqui 15 dias encontro vocês de novo. Saúde 360 com doutora Daniela Marcelino.
Oferecimento SP Security. Segurança inteligente para o seu lar. Proteja sua família e fortaleça seu condomínio com tecnologia de ponta. Acesse spsecurity.com.br e descubra como transformar a segurança da sua casa. No Manai Gastronomia, nossa comida é feita com amor. Inspirada na diversidade de ingredientes e paladares. Cada receita é preparada diariamente com ingredientes fresquinhos e da melhor qualidade. Explore nosso buffet self-service, que oferece uma centena de opções para agradar todos os gostos e dietas. Visite nossas unidades Consolação, Berrini, Paulista, Augusta e Cidade Jardim. Confira endereços e horários nas redes sociais e em nosso site. Venha saborear uma refeição inesquecível no Manai Gastronomia, onde a qualidade e o sabor se encontram. Está tendo problemas com a internet da sua empresa? Sabemos que se manter conectado é algo indispensável no dia a dia de qualquer negócio. Então, chega de passar sufoco. Venha para o futuro da conexão. Venha para a TerraCorp. Nascemos com a missão de prover à sua empresa uma conexão com alto desempenho e estabilidade para atender a todas as suas necessidades na hora de navegar em diversas plataformas. Com soluções inovadoras e especializadas, a TerraCorp está pronta para conduzir a sua empresa para as alturas. Não espere mais. Entre em contato conosco agora mesmo ligando para o 011 3192 1919 ou visite o nosso site em terracorporation.com.br. TerraCorp. Soluções em tecnologia para o seu sucesso. Quer estar sempre atualizado com o que acontece na sua região? É fácil. Escaneie o QR Code na tela e conecte-se ao conteúdo exclusivo de A Guardiã da Notícia. Jornalismo regional, informações em primeira mão e as músicas que você ama ouvir. Sintonize também na rádio, AM 560 ou acesse pela web. Tudo isso na palma da sua mão, a qualquer hora, em qualquer lugar. Grupo A Guardiã, conectando você ao futuro.